Alô, prezado ouvinte, esta não é propriamente uma apresentação de um estudo bíblico, mas um pequeno alerta a respeito de notícias que estão sendo vinculadas através da internet relacionado com o alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno. E como título nós colocamos, não é a estrela de Belém. Há pessoas que têm afirmado que se repetiu novamente o fato narrado em Mateus capítulo 2 a respeito de alguns magos do Oriente e a estrela de Jesus. É importante sermos criteriosos na análise dos fatos que a Bíblia nos relata. E é comprovado que aquilo que aconteceu nesses dias, com o alinhamento de Júpiter e Saturno, nada tem a ver com aquele episódio relatado em Mateus capítulo 4. Não é isto que aconteceu. A Bíblia nos fala: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Então essa é a passagem básica que continua com mais algumas informações a esse respeito. Tem-se especulado muito a esse respeito. Algumas pessoas tentaram identificar essa estrela que apareceu com algum cometa ou com alguma junção de planetas e assim por diante. Porém, nada disso corresponde àquilo que a Bíblia ensina. Vamos para alguns fatos, portanto. Não é um acontecimento profético. Para algumas pessoas, isso tem sido noticiado como um grande acontecimento profético. Para ser um acontecimento profético, é necessário que haja alguma profecia bíblica profetizando que isso vai acontecer. Mas não existe nenhuma profecia falando sobre o aparecimento de uma estrela como sinal dos tempos finais. Isso simplesmente não existe. E só esse fato já demonstra que não se trata aqui de um acontecimento profético. É algo simplesmente um fenômeno natural que acontece de tempos em tempos, mas não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Vamos ver algumas razões por que não podemos aceitar isso como sendo a estrela de Belém. Em primeiro lugar, a duração dessa conjugação de planetas foi de mais ou menos 10 dias no máximo, sendo um dia o dia principal. Porém, a duração da viagem dos magos seria demorada demais para ir do Oriente até Belém e ainda presenciar o alinhamento dos planetas. A duração da viagem é calculada em no mínimo 40 dias. A uma média de 15 km por dia, eles gastariam 40 dias para chegar em Jerusalém. Mais 1 ou 2 dias até finalmente conseguirem ver o menino, a quem buscavam adorar. Então, se essa conjugação de planetas demorou no máximo 10 dias, com uma intensidade principal num dia só, no dia 21, como é que isso iria se encaixar em 40 dias da viagem? É algo totalmente impossível. Em segundo lugar, e tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Então havia uma proximidade tal que esses sábios perceberam nitidamente a direção e ia adiante deles. Será que alguém nesse alinhamento, nesse agora, que aconteceu agora essa semana, poderia dizer isso acontecia na minha frente, ia na minha frente? Nada disso é simplesmente possível. Isso não aconteceu. Além disso, ia diante deles, até que chegando se deteve
esteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, ficou parada essa estrela, num lugar específico e numa proximidade tal que era possível perceber, está parado em cima desta casa. Podiam identificar a casa onde o menino estava. Como um alinhamento de planetas a uma distância mínima de 887 milhões de quilômetros, como a casa de Júpiter, Saturno muito mais longe ainda, poderia indicar a casa onde José e Maria estavam hospedados, era simplesmente totalmente impossível. Então não existe a mínima lógica, não existe a mínima base científica para fazer uma afirmação tal. Nenhum cometa e nenhum alinhamento de planetas pode ser identificado com um fato relatado sobre a estrela e os magos do Oriente. Deus pode usar fenômenos da natureza para cumprir a sua vontade, mas não depende deles. A credibilidade da Bíblia não depende de confirmação de fenômenos naturais, porém, do poder de Deus para agir dentro daquilo que faz parte do seu propósito. A nossa preocupação não deve ser com a estrela, e sim com a nossa adoração àquele a quem os magos vieram adorar. A nossa atenção toda nesses dias deve ser voltada para Jesus Cristo. Naturalmente, é interessante observar fenômenos naturais, mas muito mais do que isso, é importante ter uma comunhão pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo nesses dias de Natal. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.